Olá, meu nome é Italo Sintra, eu sou mestrando em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Jobim Marques da Silva e está intitulado da seguinte forma: Técnicas para a compostagem doméstica de resíduos orgânicos, uma revisão de literatura. Pois bem, nós temos um grande problema na gestão dos resíduos sólidos urbanos na maioria dos municípios brasileiros. E dentre esses problemas, a gente pode citar dois principais. O primeiro é a destinação final, já que sempre que eles são descartados sem uma segregação prévia, esses resíduos orgânicos, assim como os resíduos secos recicláveis, né, eles se perdem, transformando-se em rejeitos, já que eles são contaminados. E outro problema é o déficit que existe no serviço de coleta, já que quando esses resíduos recicláveis são descartados, né, de forma inadequada, eles acabam causando impactos e prejuízos, tanto ambientais quanto para a saúde humana. E isso vai gerar alguns efeitos adversos, né, como a piora da crise climática, como, por exemplo, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, assim como outros impactos ambientais. E é por isso que é urgente se falar em políticas que visem tanto a redução quanto a reciclagem e a recuperação desses resíduos orgânicos. Bem, essa é uma problemática que está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ODS, visto que não é possível que seja construído um futuro sustentável sem a gente considerar essa geração de resíduos. E a meta é que até 2030 se reduza substancialmente a produção dos resíduos, seja por meio da prevenção, da redução, da reciclagem ou do reuso. E de acordo com o objetivo 12, principalmente, né, tratado aqui, é preciso assegurar que sejam feitos, sejam atendidos padrões de produção de consumo sustentáveis. Bom, a gente sabe que 45% do resíduo sólido é uma parcela orgânica que engloba, né, as sobras e perdas de alimentos, também como resíduos verdes e de madeiras, né? E a compostagem, ela é a forma mais eficiente que tem para fazer a reciclagem desses resíduos orgânicos. Ou seja, a compostagem ela chega ao século XXI como essa potencial tecnologia para a solução desse problema que são os resíduos, principalmente os resíduos sólidos orgânicos. E isso é uma forma benéfica, né, tanto para o campo como para a cidade. E se tratando, né, da área urbana, tem sido desenvolvido alguns materiais ao longo do tempo. Entre eles, a gente pode citar a cartilha Como Montar uma Composteira Caseira, foi produzida por Rodrigues e Stuck. E aí eles demonstram, né, um mecanismo simples e de baixo custo da produção desse composto orgânico, onde é feito a partir de baldes de PVC reciclados. Bem, esse sistema ele consiste, né, na adição de resíduos orgânicos acrescidos da matéria seca, onde acontece o processo da compostagem e do composto orgânico e também
da parte líquida, né, que é o chorume. Tanto Proença quanto Silva também faz referência a um protótipo análogo dessa composteira. Contudo, elas têm uma limitação, né, já que trata-se apenas de cartilhas informativas e não são abordados as intercorrências ou os problemas que podem ocorrer, já que o processo da compostagem ele é complexo e ele exige, né, uma série de procedimentos e de parâmetros que devem ser adotados e ser seguidos para que ela funcione corretamente. Bem, sendo assim, o principal objetivo é aprimorar o conhecimento e a prática acerca da compostagem doméstica, elaborando um método de avaliação da qualidade desse composto orgânico e também traçar quais são esses parâmetros, como objetivo específico, de análise do processo de compostagem produzido, né, a partir das composteiras domésticas. Bem, como metodologia foi realizada a pesquisa bibliográfica, onde se consultou, né, o sistema integrado de biblioteca da UFPE, assim como o site da Embrapa, né, em um estudo de caráter preliminar, utilizando-se a palavra compostagem. Dentre os materiais encontrados, como livros, dissertações e folhetos, foi feita uma seleção dos trabalhos, né, que envolviam a abordagem dos resíduos urbanos, sendo excluído, né, alguns resultados que tratavam, né, de outros tipos de resíduos, como a compostagem dos lodos orgânicos. Bem, e a partir da seleção desse material foi feita uma análise tanto interpretativa quanto crítica, e também foi realizado, né, ao final, a classificação, o agrupamento e a tabulação desses dados para a criação do método, né, de análise dessa composteira. Bem, na literatura investigada, né, um consenso de que a compostagem ela trata-se de um processo biológico e ela vai ser influenciada por diversos fatores. Os autores acordam nisso, de que os principais fatores que incluem nessa influência trata-se da umidade, da aeração, a temperatura, a concentração de nutrientes, o tamanho das partículas e o pH. E negligenciar qualquer um desses fatores pode acabar comprometendo o resultado final desse processo. Além disso, né, a compostagem ela possui duas fases, uma fase termofílica, e se dá no início do processo, né, onde é o aquecimento, e depois uma fase mesofílica, onde essa temperatura vai caindo, né, até chegar à temperatura ambiente. Além disso, né, os autores também comentam sobre a proporção carbono-hidrogênio, onde a proporção final ideal é que, quando esse composto está estabilizado, ele chegue na proporção 20:1. E ela se trata, né, de uma atividade, em sua maior parte, aeróbica, mas também haja zonas, né, de atividade anaeróbica ali nessa compostagem, por isso dada a importância, né, dos ciclos de reviramento. E, em primeiro lugar, observa-se uma certa variabilidade nos valores que os autores comentam, nesses parâmetros, né, de monitoramento. No entanto, é importante ressaltar que essas medidas elas podem ser flexíveis
pois os autores eles lidam com uma série de outras condições, além dessas que foram mencionadas aqui, e essas condições elas podem incluir tanto fatores ambientais como fatores climáticos, a composição da própria matéria orgânica e assim, né, como a estrutura da pilha das compostagem, entre outros aspectos. Portanto, é essencial que a gente considere, né, a complexidade e a interação desses diversos elementos durante o processo da compostagem. E também observou-se, né, que apesar de ser uma técnica simples, é preciso que haja um conhecimento prévio acerca desse processo, assim, né, como uma ficha de acompanhamento que auxilie no monitoramento do processo. Bem, como conclusão, é importante ressaltar, né, que esses resultados tratam-se de um estudo preliminar e para trabalhos futuros aponta-se a necessidade de ampliar o campo de pesquisa com fontes de pesquisas em acervos especializados, como a Universidade Federal Rural, por exemplo, e também meios digitais, né, como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E, para além disso, verifica-se a necessidade de realizar experimentos específicos utilizando as composteiras domésticas, a fim de investigar, né, qual a sua real eficácia. A condução desses experimentos também desempenhará um papel importante para verificar tanto a sua funcionalidade quanto a qualidade dos compostos que são produzidos, né, bem como questões como o tempo necessário para a maturação, considerando, né, que a gente está lidando com unidades menores em comparação aos processos tradicionais que utilizam leiras e empates de compostagens. Além disso, né, há outra questão que seja considerada que os resíduos gerados em casa, eles geralmente são produzidos em pequenas quantidades, né, a depender da composição familiar. Por outro lado, o processo de compostagem, né, de pilhas, conforme foi apresentado pelos autores, ele é realizado de uma só vez, né, visto que a fase termofílica ela é iniciada já ali nos primeiros dias e os resíduos orgânicos entram rapidamente em processo de composição. Então, né, questiona-se sobre a possibilidade de montar essa pilha ao longo de alguns dias, sem que isso interfira nessa fase inicial do processo. E outra possibilidade é repensar a compostagem doméstica em uma escala diferente, né, passando de uma atividade individual, residencial, para uma atividade de nível envolvendo a rua ou o bairro, mas em um nível de uma atividade coletiva. Bom, é isso, gente. Obrigado.